Filho, que é líder do Democratas aqui na Câmara, também o deputado Ronaldo Caiado, do Democratas, o deputado Isalci, do PSDB, o deputado Vanderlei Macris, também do PSDB. Eles estão bem no centro ali dos manifestantes, tentando uma negociação que permita manter esses manifestantes aqui na galeria do plenário. Enquanto uma solução não é tomada, ou mantém os manifestantes ou realmente retirá-los daqui, a sessão ela permanece suspensa. Essa sessão do Congresso Nacional, a gente pode ver um princípio de tumulto ali, realmente alguma briga que acontece ali no meio dos manifestantes, bem no local em que se localizavam os parlamentares. A gente pode acompanhar com a presença da imprensa. Ele passou mal, não houve nada. E aqui o ânimo esquenta um pouquinho mais, né, Carlos? Os deputados estão pedindo para que alguns deputados da oposição, sobretudo os que estem em cima, na galeria, pedem o encerramento da sessão. Aqui embaixo também, lideranças como do PSDB, Antônio Embaçaí, que é o líder do PSDB aqui na Câmara, também o deputado Nilson Leitão, o deputado Domingos Sávio, o senador Aloysio Nunes Ferreira e vários outros lá em cima, o deputado Ronaldo Caiado, deputados do Democratas pedindo, inclusive, que haja o encerramento da sessão, Antônio Carlos. Agora, veja bem, há dois grupos aqui claros nesta sessão, que é o grupo da oposição e o grupo aliado ao governo. Veja bem, interessa ao governo, o governo tem um interesse na apreciação deste projeto que faz essa modificação fiscal, essa alteração fiscal. Portanto, não interessa ao governo, aos parlamentares, aos partidos aliados, o adiamento desta apreciação, o encerramento da sessão e o adiamento da apreciação deste projeto. Exatamente. A oposição pede, mas o presidente Renan Calheiros continua ali aguardando uma definição do que vai acontecer nas galerias. Porque a questão é a seguinte: existe o direito da minoria, também existe o direito da maioria, e aí é que precisa ser equacionado as coisas. Então, logo os deputados e senadores vão chegar ao entendimento e vai haver uma calmaria. Paula Bittar. Pois é, Carlos, como o Antônio Carlos comentou, é do interesse extremo do governo votar logo, quanto antes, esse projeto que altera a meta do superávit primário e, portanto, a sessão se mantém suspensa na tentativa de que se chegue a um princípio de acordo, que os ânimos se acalmem e que os deputados e senadores possam dar continuidade à sessão de hoje com a análise desses dois vetos presidenciais para depois seguirem para a votação do projeto que altera a meta de superávit. Inclusive, no início da sessão, que você citou também, Carlos, no início da sessão houve várias questões de ordem por parte de parlamentares da oposição questionando a sessão da semana passada, que tratou dos vetos presidenciais, que limpou a pauta do plenário, então, do Congresso Nacional, que estava trancada por 38 vetos presidenciais. Houve também questionamentos com relação a um decreto editado pelo governo e publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, decreto que aumenta os limites de gastos do governo em 10 bilhões de reais, inclusive nos gastos com as emendas parlamentares individuais ao orçamento. São aqueles recursos do orçamento que deputados e senadores eles direcionam para suas regiões de origem, para obras, para benfeitorias nas regiões dos próprios parlamentares. Então houve esse aumento por meio desse decreto, mas o decreto expressa claramente que o aumento ele é condicional, ele só ocorrerá a partir da aprovação desse projeto que trata do superávit primário, ou seja, esse decreto também foi alvo de bastante questionamento no início dessa sessão de hoje, sessão conjunta Câmara e Senado, uma sessão do Congresso Nacional para análise da proposta do Executivo enviada há cerca de 3 semanas para o Congresso Nacional, que altera a meta do superávit. Inclusive, durante os debates sobre esse decreto presidencial, tivemos a manifestação do senador Magno Malta, também do deputado Roberto Freire, criticando essa iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, assinando esse decreto, liberando mais recursos para emendas parlamentares e condicionando, na visão dos parlamentares, a aprovação da proposta que modifica a Lei de Diretrizes Orçamentárias, modifica este cálculo do superávit primário. Inclusive, também na sequência, o líder do governo, Henrique Fontana, foi aos microfones para defender o decreto da presidenta Dilma e defender a iniciativa. Exatamente. Além deste debate sobre esta proposta, sobre o decreto da presidenta Dilma Rousseff, tivemos mais debates e questões de ordem envolvendo o procedimento de votação, não só desta sessão, como da sessão anterior, como você relatou há pouco, Paulo. Exatamente. A gente precisa lembrar, inclusive, Paulo, a gente pode trazer aqui um pouco a história da tramitação desse projeto, desde a semana retrasada, desde quando o governo colocou aqui, né? Vamos lá, Carlos, houve até um problema lá na própria comissão, votaram, depois desistiram daquela votação.
logo no início da tramitação, né, que é esse processo de análise do projeto do Executivo que altera a meta do superávit, o projeto foi para a Comissão Mista de Orçamento, que é uma comissão formada por deputados e por senadores, foi para análise da Comissão de Orçamento com a relatoria do senador Romero Jucá. Numa sessão muito tumultuada também, numa terça-feira, chegou no final da sessão, o presidente da comissão, ele considerou aprovada, considerou votada e aprovada a proposta, mas como foi no meio de muito tumulto, houve um questionamento por parte da oposição, de parlamentares oposicionistas, que no dia seguinte, já na quarta-feira, fez com que se fizesse um acordo entre oposição e governo para uma nova votação na Comissão Mista de Orçamento. E no dia seguinte, na quarta-feira, para se colocar em votação novamente, era preciso aprovar um requerimento, e para isso era preciso que pelo menos 18 deputados governistas, 18 deputados dissessem sim a esse requerimento para colocar o projeto em pauta ali na quarta-feira na Comissão Mista de Orçamento. Só que apenas 15 votaram sim, faltou ali levar mais deputados do governo mesmo que votassem sim naquele momento para colocar o projeto na pauta da Comissão Mista de Orçamento. E, portanto, foi adiada essa análise para a semana seguinte, que foi a semana passada, na segunda-feira à noite. Os deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento, na segunda-feira da semana passada, se reuniram e conseguiram, e aí sim estava toda a base do governo em peso, conseguiram aprovar sem problemas. Por volta da meia-noite e pouquinho já de segunda para terça, aprovaram na Comissão Mista de Orçamento. Na terça-feira, o Senado e a Câmara, né, o Congresso Nacional, fizeram uma sessão conjunta, uma sessão do Congresso Nacional para análise dos vetos presidenciais, já para limpar a pauta do Congresso Nacional, que sem a análise dos vetos não poderia analisar outros projetos. E na quarta-feira se chamou uma outra sessão já para votação desse projeto que trata do superávit primário. Mas aí, mais uma vez, não houve o quórum, portanto, foi transferida essa sessão para o dia de hoje, que, como a gente pode ver, aparentemente, pelo menos, não tem problemas de quórum, tem bastantes deputados e senadores, porém, com muito embate, muita polêmica, com a presença dos manifestantes aqui, o que acabou levando a essa suspensão da sessão por parte do senador Renan Calheiros, presidente do Congresso, para a retirada dos manifestantes, que se mantém aqui, Carlos, depois de todo o tumulto que a gente viu, toda a confusão, inclusive brigas ali em cima, se mantém aqui. Ainda existe uma forte presença ali em cima, tanto de manifestantes, quanto de policiais, quanto de mídia, de imprensa aqui. Eles continuam aqui na galeria do plenário Ulisses Guimarães. Hoje são apenas 2 vetos que trancam as votações para que os deputados e senadores possam apreciar esse projeto que faz a modificação na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas em relação aos vetos que constavam na pauta, eram 38 vetos que trancavam as votações também. A oposição questionou bastante o presidente do Congresso Nacional em relação aos procedimentos de votação. Houve pedidos para votação nominal pelo painel eletrônico, houve pedidos para a votação individual de cada veto, e o presidente respondeu todas as questões de ordem levantadas nas sessões anteriores sobre os vetos que trancavam as votações, indeferiu os pedidos, manteve a votação por cédula e todos numa única cédula. As votações foram realizadas nesta cédula e a pauta da sessão do Congresso foi então desobstruída para apreciação destes projetos, especialmente o projeto que a gente tem falado insistentemente, que é esse projeto que trata de mudança do cálculo do superávit primário. E aí surgiram 2 vetos que estão na pauta agora, trancando novamente as votações. Os deputados e senadores ainda estão na apreciação desses vetos antes de passar a apreciação propriamente dita deste projeto de lei do Congresso Nacional, que trata da redução dessa economia que o governo tem que fazer para o pagamento de juros da dívida pública. Veja bem, os ânimos estão exaltados, o clima está tenso, nem chegamos ainda à apreciação propriamente dita do projeto, que divide o plenário realmente entre a oposição e governo, e a oposição que não quer e tem realizado essa obstrução a várias sessões para impedir a apreciação desta proposta. Inclusive a oposição, que inclusive foi ao Supremo Tribunal Federal questionar, fazendo uma ligação deste assunto com o decreto da presidenta Dilma Rousseff aumentando a liberação de recursos para emendas parlamentares e condicionando a aprovação deste projeto que trata do superávit primário. Foi uma outra discussão que aconteceu bastante aqui no plenário Ulisses Guimarães, plenário da Câmara dos Deputados, nesta sessão conjunta de Câmara e Senado Federal.
plenário continua lotado, a expectativa continua grande, parlamentares continuam aguardando o desfecho